Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Boa noite, o pessoal da internet. Boa noite, o pessoal da casa, trabalhadores. Hoje teremos o Sérgio Sanches, do Luz e Caridade, fazendo uma palestra para nós. Ele trouxe até o violão. E vocês não sabem, a Tuca tentou tocar o violão dele. Mas a Tuca, você sabe quem é, né, gente? A Tuca é complicada, a Tuca. Pessoal, que noite agradável, né? Noite agradável, tem um chazinho pro pessoal lá. O pessoal da internet, se quiser vir um dia aqui tomar o chá da Fátima, pode vir, pessoal. Vocês estão todos convidados, viu? Gente, vamos fazer uma oração breve para começarmos a nossa palestra de hoje. Peço a todos que fechem os olhos, pensem em Cristo, esse Espírito iluminado, que é nosso irmão, nosso mestre, nosso tudo. Vamos pensar nele entrando por aquele portão, com aquele sorriso, com aquele abraço, com os braços abertos para nos confortar, para nos deixar mais tranquilos na nossa caminhada. Então, como estamos aqui, vamos aproveitar que Ele está também, porque quando um ou mais estão em seu nome, Ele está também. Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Convidar o Sérgio, nosso amigo de longa data já. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigado. Fique à vontade. Se quiser cantar, fique à vontade. Fica à vontade também, mas não mexe nada, tá? Sua copinha tá aqui, ó, a água deve estar. Legal. Obrigado, viu? Ó, boa noite a todos. Agradeço muito o convite, né? A casa Inácio Ferreira, todos os amigos aqui presentes, todos os amigos da internet também. Fico muito agradecido pelo convite. Estou um pouquinho, a garganta um pouquinho, mas dá para cantar um pouquinho, né? Só para a gente alegrar um pouco.
Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Quem quer saber? Vida é tão rara. A vida é tão rara. A vida é tão rara. Tem a ver com o nosso tema da noite. Essa música é uma música que chama-se Paciência, né? Que é uma música do Lenine, interessante também para a gente poder falar um pouco. E o tema, gente, que eu escolhi hoje chama-se Não se coloca candeia embaixo do alqueire. Olha que interessante. Eu acho que é bem oportuno esse tema, porque a gente sabe que a candeia, sabe aquele pedaço de cortiça, né? Aquela cortiça que com madeira, né? Essa é a candeia. E o alqueire é um cesto que naquela época eles mediam os grãos. Sabe, um cesto, você colocava ali vários grãos e ele media a quantidade de grãos. Então a candeia, né, que é a cortiça, e você não pode deixar esse cesto ficar em cima, senão você apaga. Ou seja, então essa não se coloca a candeia embaixo do alqueire. O que significa isso, meus amigos? Que essa luz tem que beneficiar todos, né? Essa é a luz que tem que beneficiar todos. Emmanuel fala o seguinte, que ele fala que precisa de instrumentos encarnados, não, pode deixar, tudo bem, e desencarnados para que essa luz possa se expandir para todos. Ou seja, Emmanuel fala que tem que se ter esses instrumentos. Que instrumentos são esses? Instrumentos somos nós, encarnados, não é, aqui, e desencarnados. Sabe? Essa é a proposta do Cristo. E para isso, para que essa luz ela possa florescer, se expandir, nós temos que espalhar. Cada um de nós tem esse compromisso. Importante é a gente entender, meus amigos, que não é só uma função do padre, não é uma função somente da igreja evangélica, não é somente do espiritismo, do catolicismo, é uma função, uma obrigação de todos nós. Tá certo? Que essa luz se espalhe. É importante a gente ter essa consciência. Porque a gente às vezes acha que a responsabilidade é de um, não é assim. A responsabilidade é de todos nós, né? Então, é dessa condição que a gente vai falar hoje, de dividir um pouco essa luz, né? Dividir com os outros. E a doutrina espírita, ela mostra alguns caminhos para isso, como a gente vai ver aqui. Tem um livro chamado Vinha de Luz, no capítulo 60, onde Emmanuel fala o seguinte: na Terra, olha só que interessante isso, na Terra ninguém está a passeio, mas para iluminação, em missão de aperfeiçoamento. Não é? Na Terra ninguém está a passeio, olha só. Não é? Então, e isso serve para todos nós estamos envolvidos nesse processo. Não é? Mas existem muitas pessoas equivocadas, não tem não? Tem muita gente assim que acha que a vida é um pacote turístico, é um pacote de turismo. Né? Muita gente acha que, uns falam assim, não tem? Um fala assim, eu nasci, eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito. É assim? Não é assim, sabe? As coisas não são dessa forma. Né? Eu nasci para aproveitar tudo isso. Tem uma passagem de uma música do Renato Russo, né? Acho que todo mundo conhece o Legião Urbana, e que ele fala, uma música chamada, uma letra fala, há tempos, há tempos. Então tem um trechinho, gente, que ele fala o seguinte, que ele diz assim, olha, parece alegria, mas é só tristeza. Parece alegria, mas é só tristeza. Olha que interessante isso para a gente refletir. O que ele está querendo dizer nessa letra? Gente, é esse desarvoro que a gente tem, esse compra, esse consome, esse materialismo desenfreado. É isso. Né? Que aí vamos acabar se envolvendo em tudo. Porque quando ele fala, parece
alegria, mas é só tristeza, vício, drogadição. Eu trabalhei 20 anos com a drogadição, com a dependência química, e serve bem para nós aqui esse exemplo. Porque na hora é uma beleza, a droga é uma beleza, entendeu, gente? O efeito dela, assim, de imediato é uma coisa que todo mundo, né? O pessoal, eles gostam. Mas e o efeito disso depois? Né? Então parece alegria, mas é só tristeza. E não precisamos estar no vício, estar na dependência química para a gente ter essa noção, né? do que tá acontecendo conosco. Tem muita gente que é assim, não é? Não. Eu quero fazer tudo que eu tenho direito. Toma cuidado. Toma um pouquinho de cuidado que a vida não é bem assim. Né? E aqueles assim que falam assim, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu para nascer, você suplicou para nascer. Você não pediu para nascer, suplicou. Então, para que a gente, né, não pedindo para nascer, isso, a hora que a pessoa tiver consciência do que ela está falando, ela vai entender que todo o processo reencarnatório, quando você vem, é algo muito bem estabelecido e combinado. Não é uma coisa pelo mero acaso, né? Você acha que Deus trabalha pelo mero acaso? Né? De vez em quando ele se engana, ou ele, não, vamos fazer isso aqui agora. É assim, será? Não, não é assim. E a gente pode pensar assim também, quando a gente tiver alguma dúvida. Será que Deus erra? Eu pergunto para vocês. Deus erra? Não, Deus não erra. Não é verdade? Então, se ele não erra, está tudo no seu devido lugar. Ponto. Então, eu não posso reclamar muito, como a gente vai ver. E considerando o movimento espírita, gente, existe essa necessidade de trabalhar mesmo, de pôr em prática todos esses conhecimentos aí que a gente está falando, tá certo? De espalhar essa luz, esse compromisso que é de todos, a começar por nós dentro da casa espírita. Serve para nós isso aí, né? Nessa condição de sem ilusão, de não ficar iludido com uma série de coisas. Outra coisa, uma casa espírita ela é feita do quê? De pessoas, não é verdade? E dentro da condição humana dessas pessoas, muito de nós tem bondade, não é verdade? A gente tem bondade, boa vontade, mas a gente também tem maldade. Mas a gente carrega também a maldade. Não é? E tem o Zen Budismo, meus amigos. Eles dizem o seguinte, que quando eles vão fazer uma meditação para adquirir a luz, né, a meditação é para isso. Ele não se esquece que eles têm que reconhecer a sombra também. Que a sombra existe. Né? Porque na nossa condição humana, nós temos que jogar com os dois. Por isso que a gente não pode só valorizar o beija-flor. A gente tem que valorizar a aranha também. E dentro dos preceitos do Zen Budismo, a aranha tem o mesmo valor que um beija-flor tem. Olha que interessante isso. Sabe? Para que a gente possa compreender a função das coisas, de cada um, né? E quando você compreende essa questão da sombra, você acaba chegando na seguinte conclusão. Todo momento de crise, meus amigos, é um momento de oportunidade. Quando você está com a sombra no momento de crise, é sinal de oportunidade. Não se esqueça disso. É sempre uma condição, porque é a crise que te gera oportunidade. Não é quando você está bem. Né? Então é importante a gente ter... E como eu estava dizendo, nessa condição humana, dentro da casa espírita, existe a bondade, mas existe a maldade, e porque nós somos muito frágeis. Somos seres frágeis, não é verdade? Alguns já falidos e outros falíveis, digamos assim. Uns já falidos e alguns falíveis também. Não é? E não é assim? Então a pessoa pergunta assim, na casa espírita, você é espírita? Aí a pessoa fala, eu sou simpatizante. Faz 25 anos que a pessoa é simpatizante. Simpatia forte, né? A pessoa sou simpatizante faz 25 anos. E aí pergunta para o outro, e você? Eu estou tentando, né? Eu estou tentando. Pô, já é um pouquinho melhor esse aí, né? E aquele assim, e você? Quem sou eu? Não tenho condições para isso, não nasci para essas coisas.
Não é assim para os trabalhadores? É assim, não é? É uma coisa que eu estou falando que é do nosso dia a dia. Agora, essa é a condição do trabalho, de estar fazendo. Por isso que nós temos, meus amigos, todo mundo de acelerar um pouquinho o nosso passo. Que sentido? Tem uma historinha do Chico Xavier. Tem um livro dele que chama Lindos Casos de Chico Xavier. É belíssimo, é um... Você conhece? Isso, é um livro bastante antigo, maravilhoso, que são histórias verídicas dele. Ali a gente recomenda, é belíssimo. E aí, nesse livro aí, gente, em Pedro Leopoldo, qual que é a história? O Chico está recebendo uns amigos lá na casa dele, das 5 até as 23 horas. Ele está lá com os amigos conversando, 5 horas da tarde, 6, 7, 8, não sei o quê. E quem que aparece lá? Isso é verídico, contado. Aparece o Emmanuel. Emmanuel aparece para ele. Eu até imagino a cena, né? Ele batendo o pezinho assim, sabe? Imagino a cena. Aí o Emmanuel chega para ele e fala assim: olha, nós temos livro para fazer, Chico. Psicografia, né? Que ele fazia muito. Temos os livros para fazer. E o Chico retruca e fala: mas eu estou tendo visitas aqui, né? Aí o Emmanuel, né? Como ele é bem... ele é sério e rigoroso. Ele fala o seguinte: ô Chico, eu até entendo que 2 horas é louvável 2 horas, mas você ficar 6 horas com conversação sem proveito, falou assim para ele, entendeu? Mas você decide, vê o que você faz, porque eu não tenho mais tempo. Isso é o mentor falando para ele, o Espírito falando para ele, Emmanuel. E aí ele foi lá, dispensou todo mundo e voltou a trabalhar, tá certo? Essa é a história que chama o seguinte: converse ou trabalhe. E sem vacilar ele volta ao trabalho. Porque é importante a gente acelerar um pouco o nosso tempo. Vou fazer uma continha para vocês muito rápida aqui, gente, que é o seguinte. Deixa eu tomar um golinho d'água. Garganta. Gente, tem uma continha assim, que é muito simples. E isso aqui é científico, hein? Não é invenção, não. Vamos supor que nós temos uma média de vida de 80 anos, tá bom? 80, tá bom? Ou queremos 90, 100? Vamos por 80. A média de 80 anos, né? Vamos considerar. Gente, 1/3 disso nós passamos dormindo. Vocês sabem quantos são? Sabe quanto tempo a gente passa dormindo? 25 anos da nossa vida. 1/3 de 80 é 25. Muito bem. Então aí já caiu para 55. E aí conta a espiritualidade que às vezes a gente não aproveita nem 30% nem 40% do nosso tempo. Perdemos mais alguns, sobrou para nós 33 anos. Tá certo? É assim, é uma conta, entendeu? Para se pensar, não é? O que a gente está fazendo da nossa caminhada. Agora é importante a gente compreender o seguinte: conta que Jesus, ele ilumina os caminhos daqueles que estão trabalhando no bem. Sabia disso? Cristo diz que a gente é restaurado nas energias quando você começa a trabalhar no bem. Verdade. Se a pessoa, os benfeitores vão te ajudar. Quando você começa a trabalhar no bem, tem muita gente que tem um pouco de depressão, um pouco de angústia e sofre um pouco, porque pelo fato de estar muito parado. A enxada parada, ela vai enferrujar. E às vezes ela teria que se dedicar também. Por isso que ela começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, dói aqui, dói ali. Sabe, gente? Sabe por quê? Você tem que pôr essa potência para poder também ajudar os outros a fazer alguma coisa. Não precisa ser só na casa espírita, não. Não é isso. A doutrina espírita não tem essas pretensões, entendeu, gente? A doutrina, por isso que ela é maravilhosa, ela é diferente de tudo. Ela não está aqui precisando de aplauso, não está precisando de brilho, ela não está precisando de nada. Ela vai fazendo o trabalho que ela tem que fazer com as pessoas que ela tem em mãos. Entendeu? Ela não quer que você se torne espírita. Às vezes as pessoas vão na casa, vêm por um atendimento fraterno, vêm em busca de uma sopa, sabe? Tudo bem, você não quer que a pessoa se torne espírita. Ela vem para matar a fome dela. Isso é uma consequência. Isso aí já é outra coisa.
E a pessoa vai, mas eu tenho que me tornar espírita? A pessoa perguntou para mim lá no Musicalidade. Eu falei, não, lógico que não. Né? Mas eu vou passar no tratamento aí, mas eu sou católico. Eu falei, sim, mas qual é o problema? Olha só a consciência que as pessoas têm das coisas. O compromisso seu é com Deus, não é com esse, com aquele. Seu compromisso é com Deus. Faz sua parte e está tudo certo. É óbvio que se você está frequentando um espaço, é óbvio que você vai ter responsabilidades nesse espaço. Está tudo certo. Mas as coisas são assim. E, finalizando essa parte é que as pessoas são restauradas nas energias. Ela começa a se sentir melhor. Sabe, muita coisa começa a acontecer quando você começa trabalhando no bem. Agora, essa justiça de Deus é tão boa, gente, que aí ele entra com aquela condição de planos de resgate, não é? Tem isso, né? Explicar um pouquinho dessa questão dos resgate, porque às vezes as pessoas acham que tudo é resgate. Né? Tem pessoa assim, ela foi demitida do serviço, ela pensa que ela estou resgatando. Ela perdeu o namorado, estou resgatando. Negócio financeiro errado, gente, você só na verdade, você está semeando coisa para um resgate futuro. Porque, na verdade, você não está resgatando. Na verdade, você foi demitida. Quem sabe você foi uma pessoa displicente, relapsa. Foi demitida e é resgate? Não. Perdeu o namorado, de repente você é uma pessoa intempestiva. Vive xingando o namorado. Não pode. Ou a namorada, né? Na verdade. Negócio financeiro, gastou demais, como é que faz? Foi relapso. Né? Então se envolveu, então a pessoa fala em resgate, porque na verdade, gente, o resgate é outra coisa. O resgate é aquilo que vem em forma de algo assim combinado, assinado para você pagar, entendeu? Antes de você chegar, é o chamado SPC espiritual, aquele que vem. Isso é um resgate que de repente você tem que passar na sua vida, a questão da ação e reação, da causa e efeito. Isso transcende o tempo nosso aqui, o tempo e espaço. É algo que às vezes acontece. É a justiça se cumprindo, né? Então, por isso que eu estava dizendo o seguinte, então toma cuidado quando você se achar injustiçado, ou você acha que, né, foi contrariado, não pensa assim, né? Porque não compete a nós exigir as coisas de Deus. Exigir do divino, né? Da providência. Está tudo certo, está tudo no seu caminho. Se eu estou aqui fazendo alguma coisa ou pagando alguma coisa, a gente tem que entender a vontade do plano e ver o que eu fiz. Né? E quando aquele que chega assim, o Flávio, ele chega assim e fala assim, bom, como é que você quer fazer o seu resgate? Você quer se resgatar de que forma? Aí ele fala, com doença, com desgraça, ficar sem dinheiro. Aí eu falo, não, Paulo, vai trabalhar lá no centro espírita. Vai ser médium lá no centro espírita, que vai dar tudo certo, vai lá frequentar os coordenadores, trabalhadores. Não vai lá que você vai conseguir resgatar bem isso aí, sem problema. Né? Porque como é que é isso daí, gente? É assim, e vai lá ser dirigente. Sabe o dirigente, sabe o que é, gente? Dirigente não era para ser ele. É que aquele que tem talento para ser, não quer. E aí eles pegam, é chamado burro manco, sabia? Sabia? Chamado burro manco, dirigente, coordenador de biblioteca, coordenador disso, daquilo. Sabe o que é isso? Porque, na verdade, o talento é de outro, mas aquele não tem boa vontade, não quer. E aí você está ali, né, na hora ali, e aí você vai e acaba fazendo. Mas é melhor assim que ele esteja ali, não é? Porque assim, né, na brincadeira a gente fala o seguinte, é melhor um toco de carvão que escreve alguma coisa do que uma caneta de ouro que não serve para nada. Né? Então é muito assim na nossa caminhada. Então às vezes a pessoa está na hora certa ali, porque é essa peleja aí, né? E acontece assim com vocês, meus amigos, assim, por exemplo, quando vocês estão em casa, não é? Tá tudo certo, ninguém fala nada, tá tudo normal. Aí quando você começa a vir no centro espírita, aí começa as piadinhas, não começa? Falei, já vai para lá, vai pro centro. Fala o seguinte, por que você já não dorme no centro?
né? Olha, vem vir o santinho do pau oco. Lá na minha casa da minha irmã, eles falam que eu sou o padre vem chegando. Eles falam que eu sou o padre. Porque, né, a gente vai conversar e falar, o padre vem chegando. Aí é o seguinte, as pessoas às vezes têm um certo conflito dentro de casa. Não pode. Elas têm que evitar, porque isso vai acontecer. A pessoa, quando ela começa a se dedicar a um trabalho, ela vai mudando um pouco a rotina, e aí pode ter esse conflito dentro de casa, entendeu? Você está vindo no centro, enfim, não pode ter esse tipo de discussão. Capítulo 31, meus amigos, do Vinha de Luz, diz assim, capítulo 31, livro Vinha de Luz, que é um livro belíssimo também. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Olha que interessante. Né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, né? de dedicação. Então, quando assim a gente for ser chamado para algumas responsabilidades, meus amigos, vamos atender esse chamamento, viu? Quando a gente for ser chamado para alguma coisa, vamos atender, porque a gente estuda a doutrina, meus amigos, a doutrina espírita, e a gente chega à seguinte conclusão, que muito tempos atrás a gente disse muito não, eu não, mas agora é hora de dizer sim. Principalmente as pessoas que estão se aproximando da doutrina, são simpatizantes. É importante quando você tem um chamamento. E que chamamento? Como é que é esse chamamento? É uma coisa muito simples. Às vezes as coisas vão acontecendo. Você não é chamado para fazer isso, fazer aquilo. Você vem vindo, vem se aproximando. E devagarzinho a pessoa vai fazendo o trabalho dela. E que todos os trabalhos são importantes, né? Porque essa Joana de Ângeles fala dessas boas sintonias, sabe? Joana de Ângeles, ela fala dessas boas sintonias, que a gente tem que ter um certo cuidado para ter sempre essas boas sintonias. E ela fala assim que essas sintonias elas se dão boas, que você abafa todo esse mal que está em torno de você. A oração, caridade, você ter algumas atividades, você se aproximar de espaços que tem uma boa discussão, pessoas mais bondosas, entendeu? Isso tudo faz com que você se aproxime de uma outra realidade, porque nós, assim, a gente tem se afastado muito, né? A gente tem se afastado muito. Quando a alma da gente, meus amigos, se afasta um pouco dessas realidades, o resultado é angústia, é tristeza, é depressão. E às vezes a gente nem sabe como e por quê. Né? Então é importante a gente retomar essa condição, e por isso que é o tema nosso de hoje, né, de você colocar, né, a candeia não sobre o alqueire, mas pôr essa luz, dividir, porque todos nós temos, viu, meus amigos? Todos nós temos essa possibilidade de estar fazendo alguma coisa. Comecemos dentro de casa. Tem muita gente que dentro de casa é muito intempestivo. A gente observa, né? Eles falam pra gente nos trabalhos. As pessoas são muito intempestivas. Começa dentro de casa. Queira salvar o mundo. As pessoas discutem por qualquer coisa. Isso vai te criar um problema que à noite você não vai conseguir dormir. A adrenalina vai, sobe e desce, você não vai conseguir dormir. Entendeu? Então é importante ter essa boa sintonia que ela fala. Porque o contrário, né, as distonias vão te trazer uma série de problemas que a gente tem observado nos dias de hoje. A gente tem observado em todo lugar. Aí você vai ver o histórico da pessoa, ela discute com o filho, com o marido, com os amigos, com todo mundo. Então nós temos que tomar outras precauções na nossa caminhada, outros condicionamentos. E um desses é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Fazendo uma oração, buscando uma palavra, um atendimento, um passe. Se as pessoas soubessem o valor que tem um passe, ela viria todo dia tomar um passe. Daquilo que revigora, entendeu? Das boas energias que o passe traz.
Porque, na verdade, o médium, ou o trabalhador, né? Não o médium em si, mas o trabalhador, na verdade, ele está sendo só um instrumento, porque, na verdade, é a espiritualidade que está ali presente. São os irmãos que estão ali presentes. Então, é necessário que a gente tenha essa condição de não ficar colocando essa luz embaixo do alqueire, né? Tem uma passagem belíssima, gente, do Eurípides Barçanufo. Barçanufo teve um momento que ele faz um desdobramento, quer dizer, ele é levado para um determinado lugar. Ele estava assim sentado, meio dormindo, e teve um desdobramento. Foi levado, foi arrebatado. E ele se viu num lugar, num campo muito bonito, assim, muito florido, muito bonito. E ele, quem que ele prestou atenção, ele viu que era o Jesus Cristo sentado. E aí ele ficou assim, aquela situação, né, não entendendo direito, e começou a chorar também, mas viu que também o Cristo chorava. Isso aí tá uma animação disso muito bonito, tem histórias disso. Ele viu, e aí ele ficou assim sem saber, ele perguntou assim para Jesus o seguinte, ele falou assim: Senhor, por que choras? Chora pelos descrentes desse mundo? Né? Chora por aqueles que não acreditam em nada? Jesus responde: não, meu filho, não choro pelos descrentes, aos quais devemos amor a eles. Choro por todos aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam, não me seguem. Olha só, que coisa isso. Né? Então é assim, quando você não tem muita consciência, está tudo certo. Mas nós começamos a ter um pouquinho de consciência, gente. Mesmo nós que estamos aqui, a gente tem, porque a doutrina é o seguinte, as pessoas começam a frequentar a doutrina. Quanto tempo a senhora frequenta a doutrina, bem? 10 anos. Você? Primeiro ano? Ah, primeira vez? Tá vendo? Beleza. Gente, 10 anos, 1 mês, 3 meses, 4 meses. A pessoa que começa a frequentar a doutrina, ela começa a ter outras perspectivas na vida. Boas. As pessoas começam a ter uma consciência melhor das coisas. É uma realidade isso. Ela começa a ter uma outra consciência. Então, para que a gente vá aprendendo o seguinte, que o Cristo espera de todos nós. Porque aquele que não tem muita consciência, Deus não leva muito em consideração, sabia disso? Por isso que o Cristo fala assim, caridade para com os criminosos. Eles não são maus, eles estão maus. É diferente. Mas isso é coisa de espírito elevado, né? Jesus fala isso. Caridade para com os criminosos. Ele não é mau, porque um dia ele vai ficar bom. Faz mal. Ele vai passar por tudo que ele tem que passar, mas um dia ele vai ficar e vai ser bom. Mesmo que leve milhares e milhares e milhares de anos de reencarnar, voltar a fazer e etc. até a hora, porque é o processo que vale para todos. Né? Então é importante a gente ter essa consciência aí dessa reencarnação e daquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, gente, o que eu tinha para vocês era isso, para que a gente conheça um pouco o Evangelho. Vamos dividir um pouco a nossa luz para todos, né? Porque todos aqui são capazes. E eu vou fazer uma última música aqui. Oi? Não entendi. Uma das últimas? Eu vou fazer uma música aqui, mas vocês vão cantar comigo, tá bom? Para que eu não passe vergonha sozinho, pode ser? Essa música todo mundo conhece. Vamos lá. E vocês podem cantar. A vida tem som pra gente ouvir. Precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim
seu começo, seu meio e seu fim. A vida com sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. Como tocar mesmo violão que ele compôs, uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Coração se apronta pra recomeçar. Quero ouvir vocês, não vá. Coração, esquece. De amar de novo. A vida é um som que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. Como tocar mesmo violão que ele compôs, uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Coração se apronta, se coração, esquece esse medo de amar. Mais alto agora, vamos lá. Se apronta. Se apronta pra recomeçar. Esquece esse medo de amar de novo. Gente, muita paz a todos. Obrigado, agradeço de coração a todos. Até uma próxima. Obrigado. Pessoal de casa, ouviu nossa afinação aí? O pessoal tá meio travado, viu, Sérgio? Mas na próxima nós vamos gritar mais alto, tá? Estamos ensaiando. Nós vamos desafinar mais alto. Eu lembrei aqui que eu ouvi você tocar essa música com a Andréa Reis lá no Ceará. Ah, acho que foi mesmo. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Acho que foi mesmo. Me marcou, viu, essa música. André. Ela esteve aqui, não teve, André? Teve, uma pessoa muito querida, né? Uma voz divina, né? Bem diferente, né? Mas tudo bem. Aqui só o Sérgio tá imune, né? A desafinação. Não, gente, então vamos agora, né? Nesse sentimento bom que a música nos traz, de elevação, né? De desprendimento das energias densas, das energias que estão ali represadas, né? Segurando as nossas energias, as nossas emoções. Vamos aproveitar essa elevação nesse ambiente de paz, de luz que o nosso irmão Sérgio nos preparou. Agradecendo a espiritualidade amiga, que sempre prepara a nossa casa desde as primeiras horas do dia, com energias salutares, de amor, de acolhimento, de refazimento, através da energia que nós recebemos nos passes, né? Desde quando nós entramos ali pela porta da casa espírita, nós somos acolhidos por energias mais elevadas,
né, que nos acolhem, que nos direcionam naquilo que nós precisamos. É um momento de reflexão, é um momento de abrir o nosso coração para Jesus, né, revelando aquilo que nós precisamos, agradecendo aquilo que nós já recebemos. E acreditem, nós recebemos muito, mas muito mesmo, todos os dias. O que falta muitas vezes é nós afinarmos o nosso olhar para tudo aquilo que nos é dado, para tudo aquilo que nos é permitido, e ver a grandiosidade de cada coisa simples que acontece no nosso dia, né? Que nós possamos realmente perder o medo de amar, de seguir ao nosso Mestre Jesus, que todos os dias nos estende os braços e nos convida a trabalhar na sua seara, a servir, a aprender a amar. Então, que nesse momento as energias do bem possam transitar entre nós, acolhendo, amparando, fortalecendo tudo aquilo que nós necessitamos. E que nós nunca nos esqueçamos de agradecer tudo que nós temos, né? Essa oportunidade de estar aqui, naquela fila tão longa de irmãos que aguardam uma oportunidade de vir aqui aprender, né? Passar pelas experiências necessárias. A gente precisa começar, através da nossa consciência, a ver a dor como uma prova, como um momento de crise, como nosso irmão falou, né? De nos melhorarmos. Então vamos elevar nosso pensamento, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa, que possamos nos preparar para os passes com muita alegria, com muita esperança, sabendo que uma grande parte daquilo que nós precisamos realizar nos é ofertada com amparo, com encorajamento dos nossos irmãos da luz. Que façamos então a nossa parte, que assim seja. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pela companhia. Que Jesus abençoe.